Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura portuguesa, continuando a nossa série sobre obras e a biografia do José Saramago. Então a obra de hoje é História do Cerco de Lisboa. Vamos voltar ao século XII, a Segunda Cruzada, que passou por Lisboa. E a segunda parte da biografia do Saramago, biografia do Saramago, que nós já começamos no outro vídeo. Já falando de várias obras do Saramago aqui, nem lembro quantas, mas vamos falar de todas, Vamos falando. Bem, tem aquela parte inicial da obra do Saramago, que é a parte mais histórica, Ele gostava muito de romances históricos, o neorrealismo português, podemos dizer assim, O Memorial do Convento, nos anos 80, que destacou o autor para a posteridade, Até que em 98 ele ganhou o Nobel de Literatura. O Cerco de Lisboa, nós vamos voltar a uma história, a uma história que aconteceu realmente das cruzadas, Segunda Cruzada, lá dos idos de 1137, 1140, 1147, certo? Até que Lisboa se tornou a capital com a Diocese de Lisboa em 1255. Então é bom fazer um fechamento de Idade Média. Idade Média não é meu forte, Eu conheço mais iluminismo para cá, mais século XVIII. Então eu tenho que fazer pesquisa, Fazer igual Humberto Eco lendo lá para ler O Nome da Rosa. Então eu tive que fazer pesquisa, um fichamento, é bom fazer um fichamento. A Segunda Cruzada, que foi um fracasso total, Descobrimos que foi um fracasso total. E no final Saladino reconquista Jerusalém, E aí vai ter a Terceira Cruzada, que também vai ser outra carnificina, As cruzadas, não foi bom para ninguém, Bem, depois estudem aí, História das Cruzadas. O importante é que nós temos aqui um revisor chamado Raimundo Silva, que vai estar fazendo a revisão, está trabalhando com a revisão de um livro cheio de absurdos, anacronismos, datas erradas, discursos errados, traduções erradas, que ele vai ficando muito vai ficando muito incomodado com esse trabalho, o cara cobrando lá, o cara da editora, como é que vai terminar esse trabalho, não vai, e tal. Então imagina a pressão psicológica em cima do cara, e o cara tem que fazer, o Raimundo Silva, que é um trabalhador normal, um revisor, um cara solteirão, 50 anos, não tem mulher, Então fica ali, aquela vida medíocre, nada demais a vida do cara. Lembra o seu José lá, que a gente vai vendo todos os nomes, Aliás, que vai ser no livro todos os nomes, nós já falamos aqui. Mas aqui nós estamos nos anos 80. Então, a preocupação aqui é histórica, mas só que como ele é um revisor e ele é o mesmo cara, é um cara curioso com história, você fica colocando em dúvida a questão de história, não seria apenas mais uma narrativa, Porque a literatura e a história compartilham isso, a narrativa. Você escolhe fatos, você seleciona fatos, você coloca relevância em alguns fatos. Só que a história, com H maiúsculo, precisa de ter fatos, documentos, eventos coletivos que dê embasamento à narrativa. E aqui o senhor Raimundo Silva está fazendo a revisão do livro, muito incomodado com os erros do autor. Ele está até com boa vontade com o autor, mas depois vai ficando muito nervoso. E aí, numa hora lá, ele resolve escrever uma palavra não numa frase, Tipo assim, os cruzados ajudaram o rei a conquistar Lisboa, uma coisa assim. Aí ele bota assim, não, os cruzados não ajudaram o rei a conquistar Lisboa. Pronto, aí ficou. Só que ele mudou a história, Porque se os cruzados não ajudaram o rei, vai ficar igual aquela outra tentativa do rei, o rei Afonso Henriques, que depois seria o primeiro rei de Portugal, Esse Afonso Henriques não conseguiu, com os seus próprios soldados, suas próprias tropas, conquistar Lisboa. Então, ele teve que recorrer a esses cruzados que estavam passando ali naquela região, indo para a região da Palestina, onde aconteceram os embates, etc. Depois vocês estudem Segunda Cruzada, dá um Google aí. O importante é que eles vão passar por lá, vão ajudar o rei o futuro Afonso Henriques a fazer um discurso muito empolado, que ninguém entende nada, tal. Aí depois o Raimundo Silva vai reescrever, ele vai achar um absurdo esse discurso, Por que ele vai reescrever? Porque vão descobrir na editora que ele botou um não lá, Escreveu um não, olha, o senhor é um funcionário tão exemplar, assim, cara, não temos nada a reclamar, e aí você coloca um não, o senhor coloca um não aí nessa frase, vamos fazer uma errata, então. Só que aí agora ele tem uma chefe, A chefe agora vai supervisionar todo mundo, é a Maria Sara, Maria Sara vai ser a chefe dele, e ela vai vou chegar para ele aqui, olha, eu tenho esse livro aqui é o seu livro, por que, senhor? Esse é o seu livro porque ele continua não tendo errata, ou seja, o livro que está falando lá, não ajudaram, então agora você se vira.
Né? Você não colocou o não aí? Aí, claro, que vai falar que, né, que... Mas como assim o não? Eu vou ter que inventar uma história agora em que os cruzados não ajudam? Então ele fica com esse desafio, né? Ou seja, ele volta para casa, aquela vida dele. E aí ele começa com essa inovação na vida dele, é que começa a mudança existencial, né? Sempre assim. Então, a partir desse não que ele escreve, nem sabe por que fez isso, fez lá, né? Tava pé da vida com o cara, fez o não. Aí a editora descobre quase que ele é demitido, né? Ou seja, quase que ele perde contrato com a editora. E aí, ele tem agora uma chefe, e ele fica muito interessado nessa chefe, assim. Primeiro ele fica incomodado com ela, pô, tem uma chefe agora. Mas a chefe é uma pessoa muito interessante, assim, né? Cara solteirão, uma chefe ali. Então, já imagina o que vai acontecer. Então você, a partir deste momento, vai ter o desafio dele escrever o Cerco de Lisboa sem a ajuda dos cruzados, né? Então, ou seja, o rei não pôde pagar os cruzados, aí os cruzados não querem entrar nessa guerra, e aí ele vai reescrever toda a narrativa de novo, colocando só as tropas reais, né, do futuro rei Afonso Henriques, que vai ser o primeiro rei de Portugal, é o seguinte que eu descobri aqui. E aí, essa conquista acontecerá em 1147 com a ajuda dos cruzados, é que ele vai reescrever, né, vai reescrever a história. E aí, enquanto ele está reescrevendo a história, esse tempo todo ele fica analisando isso. Ou seja, a história é mais uma narrativa, porque eu posso acrescentar coisas na história, eu posso fazer discursos que o rei não fez. Quem sabe que discurso que o rei fez, né? Tipo isso. E aí, ao mesmo tempo que ele está escrevendo esse livro, que é um desafio da Maria Sara, ele está começando um romance com a Maria Sara, né? Porque aí ele começa aqueles flertes com a nova chefe, né? E ela está interessada no livro, que ela liga para ele, mas aí, está escrevendo o livro? Eu quero saber se você está escrevendo o livro, né? Você foi tão afirmativo em falar que eles não ajudaram, agora você tem esse desafio, né? Então, a história do Cerco de Lisboa é um livro, existe um livro chamado Cerco de Lisboa, que um certo Raimundo Silva está revisando, e aí ele começa a escrever uma outra história do Cerco de Lisboa com a versão dele, né? E claro, corrigindo o discurso do rei, né? Que é aquele discurso empolado lá, em latim, não sei das coisas, né, as bandeiras reais que nem existiam na época, né, o antigo autor, o primeiro autor, né, do Cerco de Lisboa colocou lá, porque assim, os caras vão fazendo história, mas fica repetindo os mesmos chavões, os mesmos anacronismos, nacionalismos, né, como se existissem algumas coisas naquela época, no século XII, século XIII, nem existiam essas coisas, né, então ele fica enraivecido por isso, porque os caras falam altos livros de história, mas cheio de erro, né. E aí, na hora que ele errou, porque ele colocou o não na frase, todo mundo fala, você errou a frase, né? Então, e aí ele recebe esse desafio, e aí você vai ler duas histórias, né? Ou seja, você tem a história do cidadão comum, que está revisando o livro, e agora você tem um revisor que se tornou escritor. Ou seja, agora ele não é autor, né? Agora ele já subiu de nível, ele já não é um revisor. E interessante que isso se confunde com a história do próprio, né, José Saramago, que no seu início de carreira, como a gente viu, ele era um jornalista, um revisor, né, um redator, então um político, né, tinha ações políticas. E aí depois que ele foi nos anos 80 se dedicar só à literatura, que aí foi reconhecido nos anos 80, né, com o Memorial do Convento, com o próprio História do Cerco de Lisboa, levantado do chão, né, o Ano da Morte de Ricardo Reis, e daí vai até que ele explode assim, com o Evangelho segundo Jesus Cristo. Né? E aí é a parte que nós lemos até a parte 6. Lembrar que aquela história do convento, né, o Mafra, já é do século XVIII. Então essas primeiras obras do Saramago são bem históricas, né? Exigem que você tenha um conhecimento histórico básico para ler a obra. Só um momento. Então, falando da biografia, né? Então nós falamos até o capítulo 6, em que ele foi reconhecido. Então, finalmente, né, já de idade, né, ele foi reconhecido a sua obra nos anos 80, e aí Memorial do Convento, né, vai seguindo aqui, ó, o Cerco de Lisboa, o Ano da Morte de Ricardo Reis, tal. E aí vai acontecer, a gente viu no 7, né, capítulo 7, vai acontecer o grande motivo para exílio, né, porque aí ele vai para a ilha Lanzarote, né, na costa da Espanha ali, e ele vai sofrer um veto de censura do próprio governo português por causa do Evangelho segundo Jesus Cristo. Então ele não vai aceitar de jeito nenhum, né? O nome dele não foi lá para o concurso, aqui explica a burocracia toda. Então imagina o governo do país, né? Não, mas você está ofendendo os católicos.
Quando eu li a primeira vez o Evangelho segundo Jesus, uns 20 anos atrás, eu achei algumas coisas chocantes ali. Não, achei, sabe que ele fez de propósito? Não, mas eu relendo atualmente, né? Eu reli aqui no canal, tem várias releituras, essa releitura, né? Nós comentamos aí, literatura e religião. Eu achei que não, eu até fiquei muito tocado, né? Assim, emocionado com esse Jesus histórico dele aqui, né? Jesus ficcional, histórico, né? Ficcional barra histórico, né? Do que o bíblico, né? Que o bíblico é muito exaltado, muito exagerado, é questão de fé, né? Jesus da Bíblia tem que ter questão de fé. Mas esse Jesus dele não é para chocar, não. Inclusive é assim, bem tocante, bem comovente a figura de Jesus. O Saramago não imagina que ele fez isso para poder chocar alguém, né? É claro que chocou porque o cara que é religioso vai ficar chocado, né? Ele acha que a Bíblia é literalmente aquilo ali, né? Ele não entende as imagens, as figuras. E tem um vídeo aqui que eu falo da questão de ler a Bíblia como literatura, né? Então o pessoal vai ficar ofendido. Mas o Saramago fez isso, ele pegou Jesus e transformou aqui no personagem ficcional, né? Então ele fez, e é um Jesus assim, né, interessante, bem palpável, né? Assim, muito bem escrito, o livro é excelente, né? Deixando de questão de fé de lado, assim podemos dizer, né? Ler como leitor e não questão de ler como um crente, como um protestante, como um católico, né? Muito bem, mas causou polêmica, aí ele falou assim, quer saber, já estou incomodado aqui em Portugal, aí ele casou com uma espanhola, né, uma secretária, uma redatora espanhola, uma jornalista espanhola, Pilar del Rio, né, que agora é atual responsável pela fundação de José Saramago, e aí ele vai para essa ilha pertencente à Espanha e vai tocar a vida, né, então ele vai tocar a vida, e aí vai lançar aqueles diários de Lanzarote, né, nós temos vários diários de Lanzarote, que aí ele vai receber o Nobel em 98, e tem que explicar como é que ele ganha o Nobel. E aí começa um novo ciclo na vida dele, na sua obra também, né? Porque aí ele vai largar um pouco esse lado histórico, de falar, né? Lembrando que o recorte histórico que ele faz é de baixo para cima, né? Ele começa a pegar lá nos soldados, começa a pegar as domésticas, né? Os despossuídos da terra, né? Ele não começa, depois vai para o rei, para o general, para a galera, entendeu? Para os arcebispos. Então é uma história, ele reconta a história, mas começando pela plebe, não pelos reis, né? Não pela nobreza. Então ele faz um outro recorte histórico e hoje está na moda, né? Você começar a história pelo mínimo, em vez de começar a contar o rei, né? O rei fulano, não, você conta aí os servos do rei, e o pessoal, e a infantaria, como é que era composta a infantaria? O que a infantaria lanchava, né? Você começa a pegar o resto do chão em vez de começar a pegar o palácio, né? Então aí começa a alegoria, né? O ensaio sobre a cegueira, o ensaio sobre a lucidez. Já tinha um pouco de alegoria no Jangada de Pedra, né? Fala do iberismo. No Jangada de Pedra, a Península Ibérica se separa da Europa e sai vagando pelo Atlântico, né? Uma coisa assim. Todos os nomes, né? Aí vai seguindo essa linha do Caverna. Vamos falar do Caverna. O Caverna também tem essa questão, né? Do shopping lá, e o shopping e o artesanato, né? O shopping, aquele grande centro comercial, e o artesanato, tal. E aí vai indo sempre essas leituras alegóricas da realidade, intermitências da morte, né, que a morte faz uma greve lá e, imagina, todos os sistemas de governo ficam cheios de pessoas que não morrem, né? Como é que vai manter a previdência social, né? O pessoal está morrendo muito tarde, como é que faz com a previdência social? Tipo isso, né? Então ele começa essa fase que o autor aqui, concorda com ele, que é a fase mais alegórica, né? Com alguns termos ainda religiosos, né? Domini Dei, que é uma peça que fala sobre aquelas revoltas campesinas, né? Na Idade Média. Tem o Caim, né? Que é um livro que fala sobre Gênesis, né? A figura do Caim, que você pode dialogar um pouco com a figura de Jesus ali do Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Então esse livro de 2010, ou seja, 2 anos antes da morte do autor, né? Do José Saramago. Então é interessante porque aqui mostra um resumo da obra, né? A publicação de cada obra, os prêmios que ele recebeu pelas obras, fala a história de como ele recebeu o prêmio Nobel, né? Então tem toda essa questão. Se ele é um popstar, o Saramago é um popstar, né? Na língua portuguesa porque ninguém mais na língua portuguesa ganhou o Nobel, né? Então nós que falamos a língua portuguesa, nós brasileiros, nós da África que falamos português, né? Vem dos lusitanos, né? A última flor do lácio, como diz o Bilac, né? Então, nós, leitores de Camões e Lusíadas, então nós temos que falar do Saramago mesmo, né? Mas outras pessoas mereciam ganhar o Nobel, né? No próprio Portugal, tem vários lá que merecem ganhar o Nobel, né? No Brasil, Jorge Amado, Clarice Lispector, Cláudio Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, não receberam, né? Então, a importância do Nobel, ele conta aqui os bastidores do Nobel e vai contando essas viradas políticas, né?
muitas vezes políticas e alegóricas que o Saramago faz na obra, né? E mantendo a coerência sempre de questionar o neoliberalismo, né? Ele sempre está questionando essas falhas do neoliberalismo, o que faz ele ser um homem de esquerda, né? Então está aí a dica de leitura, biografia José Saramago, e aguardem mais obras, né? Aguardem mais comentários sobre as obras do José Saramago. Agradeço pela atenção e não deixem de compartilhar.